Oh, obrigado, Pai, por tudo, por mais um dia, por mais um amanhecer, por mais um acordar, por mais uma bênção que o Senhor tem mostrado, por mais um sinal que o Senhor tem dado para nós, que é o nosso respirar. Estamos aqui, Pai, nesse momento, debaixo da Sua presença, para agradecer e para que o Senhor venha nos guiar na leitura do dia de hoje, que o Senhor venha nos mostrar o quão bom o Senhor é comparar conosco. Deus, acho que não existe nada que nós possamos pedir, além de que possamos falar, Senhor, analise, examine o nosso coração e vê o que procede dele. E aí o Senhor conceda aquilo que for necessário para nós. Eu assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora daremos abertura ao livro do Coríntios, a carta aos primeiros Coríntios, do seu capítulo 1, que diz o seguinte: Prefácio e saudação. Capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos sacrificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ação de graças. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 em diante. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Exortação à unidade. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 em diante. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A mensagem da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conhece. Não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação,
porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A vocação dos santos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 em diante. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A mensagem a respeito do Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 em diante. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6 em diante. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cooperadores de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 em diante. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos?
Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos. Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A sabedoria humana sem valor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 em diante. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. Na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Ministros de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 em diante. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo.
Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Imoralidade na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 em diante. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e vocês andam cheios de orgulhos, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês. Quem fez uma coisa dessas? Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos, vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associa assim com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo censura o litígio entre os irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 em diante. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos anjos, dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes.
O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízo. E isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fugir da imoralidade. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Questões sobre o casamento. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 em diante. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fossem assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe em tais casos. Não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viver em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Uma vida conforme o chamado de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, verso 17 em diante. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu.
conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto. É liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Sobre as pessoas solteiras ou viúvas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 25 em diante. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angústia e a situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas, se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem. Quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Sobre as coisas sacrificadas a ídolos, 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 em diante. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo,
por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora como o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que vocês têm, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. E assim terminamos mais 8 capítulos, se posso dizer, do livro de 1 Coríntios. Querido Deus, querido Pai, a Ti rendo graças e Te louvo e Te louvarei, porque Tu és bom e tens sido bom, tão bom para mim e para a vida dos meus. Senhor, até hoje, o Senhor não desapontou, o Senhor não me abandonou, o Senhor não nos deixou de lado, porque não é pelas coisas que acontecem, mas é pela presença do Senhor que eu acabo sentindo, é pela a presença do Senhor que eu sinto na vida de muitos irmãos. Pai, graças Te dou porque Tu és bom. Venha a nós dar-nos uma noite abençoada debaixo da Sua graça e da Sua proteção. Que o Senhor venha nos proteger sempre do mundo espiritual e que todas as forças contrárias que não provêm do Senhor caiam por terra, e que todos aqueles que querem fazer mal, se não se arrependerem, que o Senhor cuide deles da melhor forma. Pai, muito obrigado por tudo. Assim eu orei confiante. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.